Oi gente, estamos iniciando mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos fazer o nosso relato de parto tão esperado. A gente já passou algumas informações lá no Instagram, então se você não me segue, vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram. Já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, também ativar as notificações, porque aí sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado, tá? Bom, eu não sei por onde começar, mas vou começar do começo. Tudo começou no dia 27. Dia 27. Dia 27 de agosto. A gente tava num churrasco na casa dos nossos primos e no finalzinho, já quase perto da hora de ir embora, eu comecei a me sentir muito mal. Eu já tava tendo algumas contrações de pródromos, né? Nessa mesma semana eu passei na minha última consulta com a obstetra, com a minha médica, e a gente optou por fazer o descolamento de membrana. Para quem não sabe, é uma forma de indução mais natural, sem muita invasão, né, no nosso corpo, para ajudar a acelerar o trabalho de parto. Já estava de 40 semanas, quase entrando em 41 semanas, então a gente estava já naquela ansiedade para Manu chegar. E a gente fez o rompimento de membrana e assim que rompeu a membrana eu comecei a sentir outros desconfortos diferentes, né? E aí eu já fiquei ansiosa porque eu sabia que a qualquer momento a gente poderia desencadear o trabalho de parto, as contrações poderiam vir bem mais frequentes. E aí nesse churrasco eu comecei a me sentir mal, eu já não conseguia achar posição, eu sentava, eu levantava, eu ia no banheiro, ficava andando pra lá e pra cá e todo mundo já tava percebendo que eu tava inquieta. E aí nós fomos pra casa, descansei tudo. No dia seguinte ainda tivemos um jantar na casa da minha sogra, isso foi no dia 29 já. 28. Dia 28, desculpa. E aí foi na madrugada do dia 28, né, que eu comecei a sentir. No dia 29, Do dia 28 pro dia 29 de madrugada, às 4 horas da manhã, eu comecei a sentir muitas contrações mais fortes. E aí eu tentei ignorar a contração e voltar a dormir, porém não consegui. E eu já tava sentindo dores antes, eu comentei com a minha doula ainda, ela falou assim, você tá conseguindo dormir bem? Falei, sim, mesmo com as dores eu consigo dormir. Falei, então ainda não é isso, porque quando você começar a sentir as contrações mesmo, você não vai conseguir dormir. E aí eu lembrei disso, né, eu não tava conseguindo dormir mais, falei, então agora eu acho que é isso, né. Aí eu acordei com um sorriso no rosto, gente, eu tava feliz porque eu tava sentindo coisas diferentes e sabia que a qualquer momento minha filha ia vir, né. Aí eu acordei o Felipe, falei, amor, vamos contar as contrações porque agora tá mais forte e eu sinto que é hoje, né, eu tava assim bem ansiosa. Aí ele acordou, a gente começou a contar as contrações, estavam vindo mais ritmadas, porém às vezes dava uns espaços, tava assim, gente, uma coisa meio estranha, porém as dores mais fortes. Conforme eu vou contando, eu vou deixando algumas imagens pra vocês, algumas fotos que eu consegui ir gravando e registrando, né. E aí a gente ficou nessa, né, contando tudo, aí eu já despertei, o Felipe foi no mercado, comprou as coisas pra gente tomar café da manhã e tal. E aí, conversando com a minha doula, ela pediu pra gente continuar contando, monitorando, as dores vinham, eu respirava fundo, fazia tudo que eu tinha aprendido durante a minha educação perinatal. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um outro vídeo falando sobre o acompanhamento da nossa doula, como que foi a educação perinatal, o que a gente aprendeu, por que é importante, né, a gente ter esse acompanhamento com a doula. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu trago esse vídeo pra vocês. Enfim. E aí a nossa doula chegou por volta de 12:30, por aí mais ou menos. E aí, gente, o trabalho dela, assim, nesse momento, na verdade, ela chega na nossa casa quando a gente já tá num estado um pouquinho mais avançado, né? Quando a gente tá já na fase ativa de trabalho de parto, que é a segunda fase, onde os espaçamentos das contrações já tá mais entre 5 minutos, né, por aí. E aí ela chegou e começou a fazer todo o trabalho dela, a gente fez o desenho da barriga, eu vou deixar aqui as imagens pra vocês, ela fez o desenho da Manu, depois a gente fez escalda-pés, e aí começou a vir as dores mais fortes, e a gente passou todo esse dia sendo acompanhado pela doula, e à noite, gente, à noite já foi começando a ficar bem mais forte as dores, onde ela já começou com as manobras, né, com as massagens, com óleo de coco para aquecer aqui a região da minha lombar, onde já estava começando a sentir muitas dores. O Felipe também passou por todo esse trabalho de parto junto com a gente ativamente, né? É muito cansativo,
Pra vocês verem, a gente começou a sentir essas dores às 4 horas da manhã, no dia 29, e a Manu foi nascer no dia 30, só às quase 4 horas da tarde. Então, assim, foi mais de 24 horas de trabalho de parto. A gente for contar tudo, né? Foi bem cansativo, mas a gente foi até o fim. Isso já era, que horas mais ou menos? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, gente, as dores estavam cada vez mais fortes e ela cada vez mais ativa nas massagens. E chegou um momento que eu conseguia, antes disso, aliás, antes de ficar assim as dores ainda mais fortes, a Isabela pediu para descansar um pouquinho, né? E aí foi quando ela descansou, ela tirou um cochilo, eu tentei descansar, mas a gente não consegue, porque junta a ansiedade, junta a dor, junta a contração da barriga. E a nossa preocupação maior era com a Manu, era ter certeza de que a todo momento ela estava se mexendo. Porque um dos motivos que nos levariam a ir para o hospital mais rápido seria se ela parasse de mexer, ou qual que seria a outra opção? É só isso. Só se ela parasse de mexer, né? Porque aí a gente não teria como ficar monitorando ela, né? Mas ela, graças a Deus, mexia ativamente, então isso me deixou mais confortável, porque eu não queria ir pro hospital sem estar avançada, sem estar em um grau de contração, assim, que eu pudesse imaginar que eu já estaria com uma dilatação muito boa para ficar pouco tempo no hospital. Era esse o meu desejo. E aí, gente, eu já tava ficando muito cansada, né? Depois que a Isabela descansou, o Felipe descansou um pouco, minha mãe também tava aqui, ela fez janta pra gente, a gente comeu, se alimentou o tempo inteiro. Só que aí, depois que a Isabela acordou, as dores começaram a se intensificar, ela começou a fazer outros tipos de massagens com aparelhos, com vários objetos que ela trouxe. E aí eu tava ficando muito cansada, gente. Foi então que depois de todas essas horas de trabalho de parto, quando deu 5 horas da manhã, né, amor? 5 horas, 5h30 mais ou menos. A Isabela viu que eu tava muito cansada, que a gente já tava com um grande período de trabalho de parto e as contrações não estavam se ritmando. Na verdade, ela ficava entre 8 minutos, 8, 7, 6 minutos, chegava até 5. Mas aí depois voltava de novo a cada 8 minutos, a cada 9 minutos, e às vezes demorava um pouco mais. Então, assim, as dores estavam muito intensas, porém as contrações não se ritmavam. Então a gente estava ficando, não preocupado, mas a gente precisava monitorar a Manu, né, que era o mais importante. E aí quando deu esse horário, a Isabela propôs para que a gente fosse para o hospital. Falou: Isa, já faz um bom tempo que a gente tá aqui, eu vejo que você já tá cansada, né, já tá um longo período e a gente não sabe o que tá acontecendo, então eu acho muito interessante a gente ir para o hospital pra gente monitorar a Manu, ver como ela tá, e aí, dependendo, a gente já interna, já fica lá. E, gente, durante toda a nossa educação perinatal, a gente é orientado a optar pelo SUS. Por quê? O SUS, ele é menos intervencionista, né? Os médicos, né, os profissionais que trabalham pelo SUS, eles são remunerados independente da quantidade de cirurgias, de cesáreas, de partos que eles fizerem. Então a gente teria menos chance de ter um parto cesárea, cheio de intervenções, porque o meu sonho, eu sempre coloquei diante de Deus, falei: Senhor, o meu sonho é ter um parto mais natural possível, é ter um parto com menos intervenções possível, com menos de ações de médicos, de enfermeiros, né, proporcionar esse momento respeitoso para minha filha, que é o parto dela, né, o momento que ela decidiu vir ao mundo, sem nada que pudesse acelerar ou atrapalhar esse momento dela. E eu tive todo o apoio da minha família, do Felipe principalmente, que sempre esteve ali do meu lado falando: você vai conseguir, não tenha medo. E eu confesso que quando a Isabela falou pra gente, vamos pro hospital, meu coração, ele se despedaçou. Porque por mais que a gente tenha estudado, que a gente tenha feito nosso plano de parto muito bem definido, diante de tudo aquilo que a gente tinha escolhido para nossa filha, para o nosso parto, a gente sabe que chegando lá a gente pode lidar com qualquer tipo de situação. Então isso me deixou, sabe, um pouco apreensiva por não estar com as contrações ritmadas, porque a gente conta a dilatação do colo do útero de acordo com as contrações. Quanto menor o espaço entre uma contração e outra, e duração também da contração, a gente sabe que o útero está mais dilatado. Então, se tivesse a cada 5 minutos certinho, a gente poderia entender que a gente estava já entre 7,
8 centímetros ou 5, 6 centímetros de dilatação, então a gente não tinha essa noção. E aí eu falei, Isabela, quantos centímetros você acha que eu tô nela? Não iludiu a gente, ela foi assim, bem direta. Ela falou assim, Isa, eu acho que você deve estar entre 4 e 5 centímetros de dilatação. Mas é bom a gente ir, porque lá a gente vai monitorar a Manu. E isso é o mais importante, né? Enfim, nesse momento eu falei pra ela, né? Eu falei assim, vamos orar então. Vamos orar. Foi nesse momento que eu vou deixar até a imagem aqui pra vocês, que meu coração se despedaçou, que eu fiquei pensando o que vai ser da gente, como que vai ser quando a gente chegar lá, né? Eu não sei. E aí eu comecei a chorar e eu falei, vamos orar. A gente pegou, a gente deu as mãos, todo mundo, tava minha mãe aqui, a Isabela, eu, Felipe, e eu fiz a seguinte oração, eu falei, Senhor, nós não sabemos o que vamos encontrar quando chegar lá, nós não sabemos como seremos recebidos, mas eu peço que o Senhor prepare todas as coisas, que o Senhor possa preparar todos os profissionais que irão nos atender, todo o ambiente para a chegada da Manu. O Senhor sabe qual é o desejo do meu coração, mas que acima de tudo o Senhor faça a sua vontade. Nós fizemos o que nós podíamos fazer até aqui, nós preparamos o máximo, e agora, como a gente precisa estar indo até o hospital, a gente também precisa que o Senhor intervenha sobre as nossas vidas. E respirei fundo, descansei o meu coração, gente. E aí nós arrumamos, todo mundo já começou a se movimentar para arrumar as coisas, pegamos as bolsas, né, tudo que precisávamos para ir, os documentos, tudo certinho. E descemos. Quando descemos do elevador, né, pro térreo, já indo pro carro, eu comecei a vomitar, senti muita vontade de vomitar, a dor estava muito forte e eu vomitei só um líquido, porque de um período, né, eu já não conseguia mais me alimentar de tanta dor. Eu só bebia água, mas também bem forçada. E a Isabela ficava, Isabela, você precisa comer. A gente não sabe quanto tempo de trabalho de parto a gente vai ter ainda, então você precisa se alimentar pra você ficar forte. Gente, não adiantava, eu não conseguia comer direito. E aí, chegamos lá embaixo, vomitei, a Isabela continuou fazendo as massagens, tudo. E aí entramos no carro, foi bem difícil a ida até o hospital, porque as contrações vinham no carro apertado e, gente, nossa, foi muito terrível. Aí chegamos lá, ficamos um tempo na recepção, passei pela triagem, tudo. E aí, depois disso, eu fui para uma salinha, né, para um ambiente onde eu ia esperar a médica para ela me examinar, para saber quantos centímetros de dilatação eu já estava e para saber se eu de fato seria internada já, o que seria de mim naquele momento. E eu bem apreensiva, o tempo inteiro em oração. E aí pediram pra eu me trocar e as contrações vinham, gente. Chegou uma hora que eu comecei a sangrar, já começou a aparecer os sangramentos, né? E sangramento é um bom sinal, tá? Em trabalho de parto natural, porque é sinal de que o colo do útero tá se dilatando e o tampão tá saindo, né? Tá liberando tudo que tem ali no colo. Então, cada vez que sangrava mais um pouquinho, a gente comemorava, né? Cada vez mais próxima a chegada da Manu. E aí lá nessa salinha, depois que eu me troquei, eu vomitei mais uma vez, né? As enfermeiras vieram pra fazer a coleta de exame de HIV no meu dedo. E aí eu comecei a vomitar. E todas elas muito atenciosas, gente. Todas elas, assim, me dando todo apoio, sabe? Perguntou, né, pra mim se eu pretendia ter um parto normal. Eu falei que sim. Todas elas foram bem respeitosas naquele momento. E aí eu fiquei esperando a médica. E, enfim, a médica me chamou e pediu pra... antes disso eu ainda não tinha me trocado. Aí depois a médica pediu pra entrar na sala, já tirei minhas roupas, tirei brincos, né, tudo acessórios, coloquei tudo dentro de uma sacola, entreguei pra Isabela. A Isabela tava o tempo inteiro comigo. Enquanto isso, o Felipe tava organizando os papéis lá, né, da internação, tudo lá na recepção. Minha mãe ficou o tempo inteiro na recepção, gente. Ela não pôde entrar, né, porque só pode um acompanhante. E a doula entrou como profissional, então minha mãe não poderia entrar junto, mas ela ficou o tempo inteiro na recepção, desde as 5h30 até as 4h30, até as 4, né, a hora que a Manu nasceu, ela ficou na recepção o tempo inteiro, gente. Minha mãe foi maravilhosa também, esteve o tempo inteiro com a gente. E aí, passei com a médica e tal, né, e aí quando eu sentava na maca e vinha as contrações, ai gente, foi muito, muito terrível.
as contrações vinham e a gente não poder estar na posição que a gente quer, porque naquele momento eu precisava ficar naquela posição para ela fazer o exame de toque, né? E aí ela veio, fez o exame de toque e, pasmem, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu já estava de 8 centímetros de dilatação. É isso mesmo, né, amor? 7 para 8. 7 para 8. Meu colo já estava bem, já mais fino, e eu já estava de 7 para 8, e eu falei, meu Deus, tu és muito bom, né? Porque eu queria já chegar avançada no hospital, para não ter que ficar tanto tempo lá. E aí eu fiquei muito feliz, né? Mesmo com as contrações, meu coração se alegrava o tempo inteiro, gente. Foi uma coisa assim que eu não sei explicar pra vocês, mesmo sentindo tanta dor, mesmo passando por tudo aquilo a qual eu escolhi passar, eu me emocionava muito, eu o tempo inteiro glorificava a Deus, falava, Senhor, obrigada, porque o Senhor preparou tudo. E depois que eu fui atendida por essa médica, eu já senti, assim, um conforto no meu coração, porque ela foi completamente respeitosa comigo. A Isabela estava comigo nesse momento. E logo em seguida eu já pedi uma cadeira de rodas para me levar até a nossa sala de parto. E foi todo mundo muito, assim, muito acolhedor, sabe, gente? E eu não falo acolhedor, me chamar de mãezinha, passar a mão no meu braço, não. Foram as pessoas, assim, respeitar a minha decisão, sabe? Sem querer intervir, sem querer dar opinião que não foi pedida. E isso eu já senti a mão de Deus ali desde aquele momento. Eu senti que o Senhor estava cuidando de nós e preparando todas as coisas. E aí a Isabela subiu comigo. Nossa, eu sou muito grata à Isabela, porque nesse dia ela esteve comigo em todo momento, gente, como se realmente ela fizesse parte da minha família, como se fosse uma mãe, como se fosse uma companheira ali, sabe? Quando eu tava esperando antes de subir pra sala de parto, ela já tava ali comigo, cuidando de mim, sabe? Sempre falando que eu não poderia desistir, que eu não ia desistir, que eu ia até o final, que ela estaria comigo. E essas palavras entravam assim dentro do meu coração e me encorajavam, sabe? Meu coração que eu iria fazer tudo pelo SUS. E eu sabia que mesmo eu indo pelo SUS, eu ia ficar com aquilo na cabeça. Poxa, se eu tivesse mais avançada, eu poderia ir pelo meu convênio. Mas aí chegando lá no hospital, a gente já internou pelo convênio mesmo, tipo, não sei, a gente foi direcionada a isso, não tivemos medo de ser internado pelo convênio. E eu sabia que pelo convênio o quarto seria mais confortável, né? A sala de parto seria mais privada, seria mais tranquilo, porque eu tenho esse benefício e eu gostaria de usar, mas a gente ficava com o pé atrás por conta das interferências e tudo mais. Enfim, chegamos lá em cima na sala de parto. Antes de chegar na sala de parto, a gente se encontrou com a enfermeira obstetra, que iria cuidar do nosso parto, que estaria ali com a gente, auxiliando em tudo que a gente precisasse. Isso já era, a gente subiu para a sala de parto, que horas que era? Umas 6 horas, né? 6? 6 e meia. Era por aí, 6 e meia, já tava clareando o dia. E, gente, Deus é tão detalhista que eu falei pro Senhor que eu queria que a Manu nascesse durante o dia. Então, assim, cada detalhe do que eu sonhei, cada detalhe do que eu coloquei no meu coração, às vezes nem verbalizei, o Senhor cumpriu. Porque eu queria muito que ela nascesse de manhã. Não sei explicar porquê, eu acho que eu queria mesmo, que era uma coisa minha no meu coração, que eu imaginava a Manu nascendo durante o dia, e Deus proporcionou isso também. Então todo o trabalho de parto, até o nascimento dela, foi feito durante a manhã e foi maravilhoso. Chegando lá em cima, a gente conheceu a enfermeira e eu também tinha falado pra Deus que eu não queria que tivesse nenhuma intervenção de médico, porque, gente, por mais que os médicos estejam ali pra isso, sabe, pra cumprir com o que eles foram chamados para fazer ali no hospital, né? Eles estudaram para estar ali no hospital, enfim. Eu sabia que eles poderiam querer interferir, né, no meu trabalho de parto. E eu não queria que tivesse médico, não queria que o médico interferisse. Eu queria que só tivesse enfermeiras, porque eu sabia que as enfermeiras, elas não são intervencionistas, elas sentam, elas assistem o parto, elas auxiliam no que for preciso, elas examinam a gente, elas cuidam da gente e elas fazem com que a gente realmente consiga parir do jeito que a gente quer parir. Seja a posição ideal, seja... enfim. E aí a gente conheceu essa enfermeira,
entrou lá na sala, né, cumprimentou a gente, falou que pra gente ficar à vontade ali. A sala era muito bem equipada, era uma sala privada, a gente tinha tudo que precisava ali, tinha maca, tinha bola para fazer exercícios, tinha os aparelhos se eu quisesse ter o bebê sentado, se eu quisesse ter o bebê independente do ambiente, eu tinha tudo ali para mim. Tinha o chuveiro, se eu quisesse entrar no chuveiro para aliviar minha dor. E aí, gente, começou todo o processo, né? Onde as dores já estavam cada vez mais fortes, os espaçamentos entre uma contração e outra estavam cada vez mais pequenos entre um e outro. E aí começou o momento em que o Felipe revezava com a Isabela vinha fazer a massagem, o Felipe vinha fazer a massagem. E aí quando foi chegando por volta das 2 horas da tarde, gente, eu já tava muito cansada. Eu vou deixar uma imagem pra vocês verem como que tava a minha cara. Eu já não tava mais respondendo direito, eu já não tava sentindo, assim, nada que não fosse as contrações muito fortes. E o tempo inteiro chegou um momento que a Isabela falava pra mim: Isa, foca no seu sonho, foca naquilo que você planejou, naquilo que você idealizou, que é o seu parto natural. Toda vez que vier uma contração, você chama a sua filha, você fala: vem filha, a mamãe tá te esperando, vem Manu. E tipo, verbalizar isso, sabe, fazia com que chegasse cada vez mais perto do meu momento. E gente, parece um sonho, assim, ao mesmo tempo que você acha que nunca vai passar aquele momento de dor, você sabe que tá próximo, sabe? É uma coisa assim que eu não consigo explicar pra você. Tanto eu quanto o Felipe, a gente tava com o nosso coração ali muito convictos do que ia acontecer. E o tempo inteiro ele intercedia, ele orava, ele tava comigo, ele pegava na minha mão, ele me ajudava, sabe? Parece que ele tava sentindo comigo o olhar. Eu consigo lembrar, eu consigo sentir o olhar, o toque dele, sabe? Tudo ele se dobrando assim pra sentir junto comigo toda essa dor, todo eu não vou falar sofrimento porque eu não vejo como um sofrimento. Eu vejo como uma dor necessária para trazer minha filha ao mundo. E ter esse apoio dele, ter esse contato físico, esse olhar, esse sentimento dele, pra mim foi essencial pra eu chegar até o final, sabe? E aí, gente, chegou um momento em que finalmente eu queria... A minha bolsa não tinha estourado ainda. E eu conversei com a Isabela, conversei com o Felipe, eu falei assim: gente, a minha bolsa, eu gostaria de estourar a minha bolsa para acelerar um pouco mais, né? Eu já tava bem cansada. E todos concordaram. E a enfermeira veio, super atenciosa, a gente me explicando exatamente como que seria. Olha, Isa, eu vou fazer um toque mais profundo com uma pinça. Essa pinça vai estourar sua bolsa. E em seguida você já vai sentir dores mais fortes, né? Você vai começar a sentir contrações mais fortes. Porque enquanto a bolsa ainda está intacta, gente, a Manu, ela tá tendo contato com o meu colo, mas amortecendo com a bolsa. Quando rompe a bolsa, a cabecinha do bebê já bate direto. Então isso faz com que a dilatação seja ainda mais rápido e acelere um pouco mais o trabalho de parto. E aí ela veio, né, toda respeitosa, tudo, fez o rompimento da bolsa. Foi quando viram que tinha bastante mecônio na bolsa, e isso não é de se preocupar. Mecônio é o cocô, né, que as pessoas falam, que o bebê faz dentro da bolsa. E aí tinha mecônio, mas ainda não tinha que se preocupar, a água ainda estava clarinha, é uma quantidade de mecônio ok, né, para o bebê e tudo mais. E aí, depois disso, gente, as dores ficaram ainda mais fortes. Eu não consigo descrever pra vocês a intensidade da dor, mas assim, é diferente. A gente tá sentindo ali todo aquele momento uma dor muito forte, e ela conseguiu ficar pior depois que rompemos a bolsa. E aí nesse momento, aí eu já fiquei assim, completamente fora de si, eu já não conseguia raciocinar muito bem. Começou a vir as vontades de fazer força, de empurrar o bebê. E eu ficava andando por toda a sala procurando uma posição que fosse mais confortável pra mim, e eu agachava, e eu ficava de 4 apoios, e eu deitava, eu sentava na bola, e em algum momento eu queria ir no banheiro pra ir no chuveiro, e eu tinha muita vontade de fazer cocô, e era o tempo inteiro eu sem conseguir achar uma posição confortável pra Manu
descer, porque eu já sabia que ela tava ali embaixo. E aí, gente, a Mabile tava lá, a Mabile foi a fotógrafa que registrou todas essas imagens maravilhosas do nosso parto. E ela chegou ali realmente para acrescentar nas nossas vidas, porque ela estava tão cheia do poder de Deus, ela estava tão cheia do Espírito Santo, que ela começou a orar ali. E aquele ambiente foi tomado pela presença de Deus. Eu já tinha escolhido uma playlist com os louvores que tocavam no meu coração e que eu gostaria de proporcionar ali naquele momento. E foi tudo muito maravilhoso, assim, sabe? Mesmo com as dores, mesmo não raciocinando muito bem, era possível palpar a presença de Deus naquele lugar. Porque era um propósito, né? A Manu tem um propósito muito grande na nossa vida, ela tem um chamado muito grande nas nossas vidas. Nós cremos completamente nessa verdade. Então, tudo que nós poderíamos fazer para preparar um ambiente ali cheio da presença de Deus para a chegada dela, nós fizemos. E aí a enfermeira veio e me falou: Isa, ela tocou na minha barriga, ela continuou monitorando a Manu com o cardiotoco, né, que é aquele aparelhinho que mede os batimentos, as contrações, a vitalidade do bebê. E é um exame também chatinho quando você tá tendo as contrações, porque você não pode sair daquela posição. E aí ela viu que a Manu, ela tava virada pro lado esquerdo, né, amor? Direito. Pro lado direito. Na última ultrassom que a gente fez, a Manu tava virada pro lado esquerdo, o lado correto, que é o lado onde o bebê já se insinua na pelve pra nascer. E a Manu, por algum motivo, ela virou pro outro lado. E quando o bebê tá virado por esse lado, que a Manu estava, é muito mais difícil, é muito mais demorado o trabalho de parto. E se a gente for colocar na ponta do lápis que a gente já estava há mais de 20 e poucas horas de trabalho de parto, era uma coisa arriscada a gente deixar ela muito tempo lá embaixo no canal já de nascimento. Ela já estava bem baixa, eu já estava com a dilatação total, né, quando a enfermeira veio. E aí a enfermeira propôs alguns exercícios para que a Manu virasse. Gente, naquele momento meu coração também, sabe, ficou bem apreensivo, porque ia e voltava a minha consciência, né? Em alguns momentos eu tava tomada pela dor, pelas contrações, mas em algum momento minha consciência voltava e eu lembrava que eu precisava fazer com que a Manu virasse. E aí a gente fez um exercício, gente, muito dolorido, onde eu precisava deitar de lado, colocar as pernas uma em cima da outra, com uma bola no meio das pernas, aquela bola de pilates, e ficar ali durante 3 contrações até a Manu virar. Depois fizemos um outro exercício e nada, gente, a Manu não virava. E aí foi quando a Mabile começou a orar. Ela orava e ela falava: Senhor, nós pedimos que o Senhor interfira, né, nesse momento. E aí ela chegou bem do meu lado, eu já comecei a chorar, eu falei: não quero que a Manu tenha nenhuma intervenção. Foi quando a enfermeira veio e falou pra mim perguntou se eu gostaria de receber uma anestesia. Eu já não estava raciocinando, porém o Felipe viu a situação que eu tava, de muito cansaço, e a Isabela, e eles decidiram que sim, que eu poderia ser anestesiada. Nesse momento eu iria ficar 1 hora anestesiada, sem dor nenhuma, que era o momento onde eu iria tirar para descansar, para tentar comer alguma coisa, para depois continuar o trabalho de parto. Mas no meu coração não era isso que eu queria, porque eu saí da minha casa com esse propósito de que eu não queria nenhuma intervenção médica e que eu queria um parto mais natural possível e que eu iria conseguir chegar até o final. E aí foi quando todo mundo concordou que sim, que eu teria anestesia, e aí a enfermeira falou assim: então eu vou chamar o anestesista, tá? Ela explicou certinho: você vai levar uma anestesia, e a voz dela ficava como um eco na minha cabeça. E dentro do meu coração: não quero. E ela foi, não sei se ela chegou a sair da sala, ela não chegou a sair da sala, né? Mas ela falou que iria chamar, não sei se chegou a mandar alguém chamar, o médico, para avaliar a Manu, que já estava aqui no canal de nascimento, e o anestesista também, enfim. E quando ela falou de chamar anestesista, gente, começou a vir muitas contrações fortes e vontade de empurrar o bebê, que é o famoso puxo, né? Que é quando você tem aquela vontade de fazer cocô muito, muito forte e você não consegue se controlar. Ela vem e você vai fazendo força sem parar.
E aí a Mabile veio, pegou na minha mão e falou assim que Deus tinha mostrado pra ela que do jeito que a Manu tava, ela iria nascer, pra eu não me preocupar. Que ela via a Manu nascendo daquela forma. E também a voz dela veio como um eco, assim, eu ouvi o que ela falou, mas eu não tava muito sóbria, assim, eu tava bem com muitas dores, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí foi quando eu descia da maca, eu andava, eu começava a fazer várias forças, eu agachava no chão, abraçava o Felipe, abraçava a Isabela, e ele via que eu tava realmente me esforçando, e aí chegou um momento que a enfermeira veio com uma manta, com um lençol, e a gente fez cabo de guerra. Foi onde eu fiquei na posição sentada, né, com as pernas. Ela sem falar da anestesia aqui, não precisou da anestesia porque ela foi fazer exame de toque e a Manu já tava lá embaixo. Ah, verdade, verdade. Por isso que não precisou da anestesia. Não precisou da anestesia no fim, porque a doutora, a enfermeira pediu para fazer mais um exame de toque. E quando ela fez o exame de toque, ela já conseguiu sentir a cabeça da Manu. Já deu pra ver, na verdade. Já deu pra ver, inclusive, sem precisar tocar. Quando ela colocou a mão, ela viu que a Manu já tava ali. E aí ela pediu pra ver. Eu abri a perna e ela viu, a Manu já tava já aparecendo, já ali coroando. E só precisava fazer força pra ela nascer. Aí por isso que não precisa tomar anestesia. E aí já descartou a possibilidade da anestesia e eu só glorificava a Deus no meu coração. Falava, nossa, Deus é bom, ela já tá aqui. E quando eu ouvi ela falando que a Manu já estava aqui, gente, eu tomei de uma força que eu não sei explicar pra vocês. É uma força que ela com certeza veio de Deus, porque eu comecei a fazer força, eu comecei a empurrar. E eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu sabia que eu precisava empurrar a Manu. E a Isabela sempre falando, Isabelle, controla a respiração, respira forte, respira fundo e solta, não precisa fazer força, não precisa fazer muita força, senão pode causar laceração, né, e tudo mais. E as enfermeiras já viram que a Manu já tava ali, pegou um espelho pra me mostrar, pediu pra eu colocar a mão pra eu sentir. Na hora que eu coloquei a mão, que eu senti a cabecinha dela, gente, meu coração transbordou. Eu não sei explicar pra você. Toda a dor que eu tava sentindo de contração foi embora e só veio a vontade de empurrar. Que é uma vontade que o seu corpo, ele cria de expulsar o que tá ali dentro. E eu comecei a fazer muita força e comecei a fazer o cabo de guerra com elas. Acho que vou tentar deixar uma foto aqui desse momento. E aí, gente, eu fiz essa força, a Manu já tava assim com uma boa parte da cabecinha pra fora. E a enfermeira falou assim, Isa, mais uma vez você vai conseguir. A Manu já tá saindo e todo mundo já tava comemorando, gente. E a Isabela chorava muito, quem tava ali chorava muito, porque realmente era impossível a Manu sair naquela forma, naquele momento, por conta do lado que ela estava virada. E ela nasceu do lado que não era possível ela nascer. Ela teria que virar, ela teria que fazer uma rotação para que ela nascesse no lado correto. E Deus, ele colocou as mãos dele ali, mexeu no meu organismo, eu não sei como, não sei de que forma, mas eu sei que ele interviu ali naquele momento. E aí chegou o momento que eu fiz uma força mais comprida e foi quando a Manu nasceu. E ela veio pro meu colo no mesmo momento que ela saiu ali, ela veio pro meu colinho, gente, toda quentinha. Do jeito que eu sonhei, sabe? Sem nenhuma intervenção, sem nenhuma anestesia, sem nenhum corte, sem nada que pudesse atrapalhar aquilo que eu tinha planejado pra mim. E assim, eu peguei ela no meu colo sem acreditar, eu tava anestesiada, assim, já não sentia mais nenhuma dor, sabe? Foi maravilhoso. Ela já veio pro meu peito, aquele corpinho quentinho, sabe? A cabecinha dela tava torta de tanto que a gente forçou ela lá embaixo. E Deus foi bom o tempo todo, gente, com a gente. Para não dizer que o médico, que não teve um médico, na verdade o médico veio no momento em que a enfermeira estava fazendo os pontos. Eu tive laceração de 2º grau. Para quem não sabe, a laceração é um corte, né? É como se rasgasse, né, o nosso períneo, onde o bebê nasce, onde o bebê sai. Por conta da força, por conta de diversos fatores, né? Eu não tava mais conseguindo controlar minha respiração, então eu só queria fazer força. E aí, por conta disso, eu tive laceração de 2º grau, que é uma laceração natural, não teve corte, não teve tesoura. E aí, por isso, eu tive alguns pontos, e nesse momento,
a enfermeira maravilhosa, que foi super atenciosa com a gente, respeitosa em todo momento. Ela assistiu o parto, ela não interferiu. Todas as vezes que ela precisou interferir, que ela precisou realizar um exame de toque, que ela precisou fazer qualquer intervenção ali, foi com o meu consentimento. Ela me explicava tudo o que ela iria fazer, perguntava se eu permitia, se nós permitíamos. E todas as vezes que ela fazia alguma coisa que a gente não entendia, ela pedia, falava: Isa, a gente leu o seu plano de parto, pode ficar tranquila, a gente não vai fazer nada que você não queira, que você não tenha ali colocado, né? E aí, nesse momento que ela estava fazendo os pontos, foi quando o médico veio. Ela pediu para que o médico viesse para avaliar os pontos que ela estava fazendo, e o médico veio super atencioso também, cumprimentou a gente, não interferiu em nada. E eu pedi também para que não arrancasse minha placenta, que não cortasse o meu cordão umbilical antes de ele finalizar a pulsação, né, de tudo que a Manu precisava receber ainda pela placenta. E eles respeitaram tudo isso. A minha placenta saiu em 15 minutos, ou menos que isso, né? Geralmente demora entre 30 minutos a 1 hora para a placenta sair. E eu tava tão tomada de alegria, de amor, de aquele sentimento maravilhoso pela Manu, que a minha placenta saiu muito rápido. Eu senti uma pequena contração, fiz uma forcinha, ela saiu inteira. E foi lindo ver aquilo, sabe? Então, assim, gente, eu não sei explicar pra vocês exatamente, assim, o porquê de tudo isso, por que aconteceu tudo isso, mas eu sei que em todo momento a mão do Senhor estava sobre as nossas vidas. Ele foi detalhista, ele foi um pai amoroso, um pai, assim, sabe, desde quando nós descobrimos a gravidez, desde quando nós descobrimos que a Manu viria, o Senhor, ele proporcionou o melhor pra gente, sabe? A gente não precisou nos desdobrar financeiramente com nada, porque ele providenciou todas as coisas, desde o quartinho dela sonhado, desde os pequenos detalhes, desde o parto, sabe? Desde o nosso carro, que a gente conseguiu comprar antes mesmo dela nascer. Então, se eu tenho uma coisa, um conselho, uma mensagem para deixar para você nesse vídeo, é: confie em Deus, confie no Senhor, seja fiel. Sabe, coloque diante dele os seus desejos, os seus sonhos, porque não existe nada que ele não possa fazer, sabe? Eu ouvi muitas pessoas tirando sarro da minha cara, muitas pessoas falando que eu não seria capaz, que eu não tinha estrutura para ter um parto normal, sem intervenções, que era impossível ter um parto natural, que era impossível que a Manu nascesse dessa forma, que eu tava sonhando demais, que... sabe? E o Senhor mostrou pra mim: não, filha, a sua vontade me agradou, então eu achei graça em te presentear com esse momento. Tanto que as nossas fotos eram uma coisa que eu queria muito ter, e nós não tínhamos condições de pagar naquele momento, até por conta, foi muito corrido, foi muito em cima da hora, e a gente já não tava com cabeça para pensar em contratar fotógrafo, nada disso. E foi quando a Mabel veio e Deus pediu para ela nos presentear com essas fotos. Ela orou por nós antes disso, e o Senhor falou para ela que ela precisava me presentear. Ele escolheu nos presentear, e hoje nós temos esses registros maravilhosos aí. Vou deixar o @, dela, o contato dela aqui para vocês. Ela é maravilhosa, gente. Ela mora aqui em Hortolândia, ela atende toda essa região de Campinas. Acredito que ela atenda também São Paulo, regiões próximas. Então entre em contato, ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa que vai ir para acrescentar mesmo no momento de vocês. A Isabela também, a gente não sabe como agradecer por tudo que ela fez. Gente, ela foi uma mãezona, ela foi uma pessoa, assim, uma peça essencial pra gente. Sabe, ela esteve ali o tempo inteiro me encorajando o Felipe, mostrando o quanto a gente é capaz, sabe? O quanto a gente poderia vencer aquele momento, poderíamos vencer o sistema, né? E eu queria deixar aqui nesse vídeo o meu agradecimento, assim, do fundo do meu coração, a Isabela, por ter sido uma doula, mãe, assim, muito presente, né, nesse momento. E, assim, eu sou muito grata mesmo a Deus por tudo isso. E é isso, gente. Eu acho que é isso, né? Esse foi o nosso relato de parto. Foi muito transformador. Hoje eu me sinto uma mulher muito forte, uma mulher muito batalhadora, assim, sabe? Eu passei por um momento muito difícil. O meu trabalho de parto foi um trabalho de parto longo, cansativo, dolorido, muito dolorido.
mas eu consigo dizer que eu passaria por tudo isso de novo, para ver minha filha saudável, como ela está, para respeitar esse momento dela. E eu acho que o Felipe também. O que você achou, mano, de tudo que a gente passou? Foi bastante cansativo, mas foi muito prazeroso. Depois que ela saiu, tudo valeu a pena. Foi maravilhoso, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então aproveita para me seguir e deixar sua pergunta. Se você quiser também deixar aqui nos comentários, eu vou responder. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais detalhes, do que eu puder passar para vocês, do que eu puder orientar. Se vocês tiverem dúvidas sobre a educação perinatal, vou deixar também o @ da Isabela, o Instagram dela, tudo para vocês aqui embaixo. E eu agradeço por vocês que assistiram até aqui. Que Deus abençoe, um super beijo e até o próximo vídeo.